Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos nesta programação. Isso mesmo, Deus tem feito grandes coisas e por isso estamos alegres. O nosso Deus Todo-Poderoso tem manifestado do seu poder e da sua graça na vida de todos aqueles que creem. Por que eu digo na vida de todos aqueles que creem? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso é importante a pessoa crer para que Deus possa, entrar em ação. A pessoa precisa acreditar que Ele é capaz e aí sim Ele entrará em ação. E hoje nós vamos falar, sobre a história do Vanberto. O Vanberto, ele teve problemas seríssimos na sua vida que o levaram aos vícios e que fez com que ele se afundasse cada vez mais na sua vida. Vamos conhecer um pouquinho da história do Vanberto? Presta atenção aqui comigo. Quando minha mãe morreu, eu fiquei meio depressivo. Eu tinha 14 anos na época e fiquei mesmo sem direção, Meu pai sempre trabalhou fora. Com 14 anos, eu comecei a beber e a fumar. E quando eu comecei a trabalhar, o que era para ser uma liberdade se tornou pior. Aí eu me sentia dono de mim mesmo, o mundo era meu, eu fazia o que eu queria. Em 2003, enquanto Vanberto estava no bar, uma briga à mão armada acontece e ele é acidentalmente atingido por um tiro. Essa bala veio se alojar na minha coxa, na área da virilha. Fui para o hospital e constataram que estava alojada numa área que não podia mexer. Eles deixaram essa bala e me deram alta. Com 3 dias eu estava embora em casa, mancando, sentindo a perna. E desse dia, então, para frente, eu nunca mais consegui andar direito. Quando eu conheci ele já tinha essa bala na perna. Nos tempos frios, assim, as pernas dele inchavam, ficava vermelhão. Aí comecei a brigar com ela, a gente chegou quase a se separar. Olha aí, que coisa séria, Então, o Vanberto, ele já teve problemas, que vieram fazendo com que a vida dele amargasse. Até que chega um momento em que ele está ali num bar e há uma briga, ele é atingido, a esposa, falando ali sobre o que, quando ela conheceu ele, ele já estava, com essa bala alojada. Então você vê, e o que nós vamos aqui abordar é o que levou o Vanberto a viver dessa maneira. O Vanberto falou sobre algo que muitas pessoas têm enfrentado, um problema que muitas pessoas têm enfrentado no mundo afora, que é a depressão. Em determinada programação, cheguei até a dizer que depois ainda da pandemia, parece que a coisa piorou mais ainda, O número de pessoas depressivas, cresceu monstruosamente. Pessoal, isso é tão sério, como a Bíblia mesmo diz, um abismo vai chamando outro abismo. E eu queria que você prestasse atenção, pois a produção preparou um vídeo, falando sobre esse assunto. E talvez você tenha alguém ou você mesmo esteja vivendo nessa situação. Presta atenção aqui comigo nesta reportagem. Dados do relatório de 2023, feito pela Organização Mundial da Saúde, revela que cerca de 11,7 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. O jogador Richarlison revelou que após a Copa do Mundo em 2022, desenvolveu a doença. Problemas pessoais e mensagens de ódio que recebia nas redes sociais foram os principais fatores que provocaram o desenvolvimento do problema. Cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos ao redor do mundo devido à psicopatologia. Os dados são da Organização Pan-Americana de Saúde. Os quadros de depressão variam de pessoa para pessoa. Os sintomas podem ser diferentes, como a raiva, dificuldade de concentração e dores no corpo. Você viu quantas pessoas têm enfrentado esse tipo de problema? E o problema é que esse número ainda pode aumentar. Muitas outras pessoas, infelizmente, não é uma notícia que nós queremos dar para ninguém.
mas esse número ainda pode aumentar cada vez mais, né? O número de pessoas depressivas. E daqui a mais alguns anos e etc., você vê que as pessoas são... a depressão, ela precisa de um start, né? Ou seja, dá um ponto de partida ali para que isso possa desencadear uma depressão, um transtorno, né, de ansiedade. Então, a gente, com tristeza, fala sobre isso. Mas uma coisa boa nós precisamos dizer. Eu preciso falar para você, né, que independente se seja a depressão, seja qualquer outro tipo de problema, nós temos um Deus que é capaz de curar, de libertar, de salvar. Eu queria agora que você prestasse atenção no que a doutora Caroline Cornejo tem para nos dizer a respeito desse assunto. Presta atenção aqui comigo. A depressão não é uma mera tristeza. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas onde há tristeza, falta de energia, de disposição, alteração do sono, do apetite, do desejo sexual e uma falta de energia para fazer as coisas. A depressão não dura só um dia ou dois, ela costuma durar semanas, né? E ela precisa de tratamento. Primeiro, a pessoa costuma se sentir desanimada, sem energia, triste, costuma existir um choro diário, uma sensibilidade maior, chora com mais facilidade. Além disso, uma maior irritação, a pessoa se irrita com mais frequência, fica mais irritada com os filhos, com os colegas de trabalho. Isso costuma acontecer com mais frequência. Os principais tratamentos para a depressão são os antidepressivos e a psicoterapia. Os antidepressivos existem uma infinidade, assim, né? E a gente vai escolher de acordo ao perfil daquele paciente, pensando nos efeitos colaterais e nos efeitos benéficos. E a psicoterapia também, existem diversas linhas e a gente vai indicar o que seja melhor para aquele paciente. A depressão em si não mata, mas a pessoa pode se matar com a depressão. Se a depressão é grave, se a depressão é arrastada, pode acontecer o suicídio. Por isso a gente tem que ter muita atenção quando a pessoa fala sobre isso. Toda vez que alguém fala sobre suicídio ou que pensa em morte, a gente tem que levar em consideração e levar ao médico. Não é frescura, pensar em suicídio não é qualquer coisa, é grave. Você entendeu? Então a doutora aqui, a psiquiatra, né, a doutora Caroline Cornejo, né, ela explicou bem sobre o assunto. Né? A pessoa fica dependente de psicoativos, né? Ou seja, ela precisa de remédios em alguns casos. E, olha, sinceramente, eu já lidei, né, já cuidei, vamos dizer assim, de pessoas que chegaram com problemas de depressão na igreja. Lembro-me até de uma irmã nossa que hoje é super ativa na obra, é voluntária na obra de Deus. E eu lembro quando ela chegou na igreja, ela tomava remédios para a depressão e etc. Era uma pessoa que falava devagar, né, agia vagarosamente, porque o remédio entorpecia ela de uma tal forma que ela vivia dessa maneira. Em alguns momentos até a saliva, né, escorrendo ali pela boca, tinha que limpar com uma toalhinha. Eu acredito que não é isso, né, que a pessoa deseja, não é isso que a pessoa quer. E olha que eu não estou falando quanto à medicina. A medicina está aí justamente para dar esse apoio, para dar essa força. Mas eu falo quanto a pessoa se tornar escrava, né, de uma doença, a ponto de ter que viver aí entorpecida, né, dependente de remédios. Eu queria que você prestasse atenção na segunda parte da história do Vanberto. Vamos ver comigo aqui? Ele tem uma oficina mecânica, aí ia trabalhar e de lá já saía para farra com os amigos dele, beber, né? Tinha um dia que ele chegava às 5 da manhã.
Era até briga no meio da rua, eu e ele. Aí tem uma irmã que mora pertinho da gente, aí ela conversava comigo para eu orar, né, por ele. Através da vizinha, em 2010, Josiane conhece a Igreja da Graça e se firma na palavra. Aí eu comecei a orar por ele, comecei a fazer os propósitos, fazer a campanha da Rosa. Em todas as orações eu botava tudo. A libertação, que deixasse o vício, que vinhasse para a igreja comigo. E quando eu escutava ele chegando tarde da noite no portão, eu me trancava dentro do quarto e orava. 1 ano mais ou menos, ela indo para a igreja, aí foi aonde eu pedi a Deus que mudasse minha vida de vez. Dessa vez eu digo, Deus, se o Senhor me curar de vez, eu vou seguir o seu caminho de vez, definitivamente. Você percebeu, você entendeu o que o Vanberto disse? Você vê que depois, né, de toda essa situação que ele já havia vivido, agora vivendo uma crise no casamento, porque, né, não abandonava a farra e etc. E aí desencadeou essa crise, essas brigas, até que ele toma uma posição. Ele diz, Senhor, se o Senhor me libertar, se o Senhor me ajudar. Então, o Vanberto toma essa decisão que é extremamente importante, né? Ou seja, a decisão de mudança. Você entendeu? Quando você decide mudar, Deus vai lá e opera na sua vida. Olha o que diz aqui João 8, versículo, Evangelho de João 8, versículo 32. É muito conhecido e muito fácil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó, diante de nós. São as Escrituras Sagradas. Quando você busca conhecer a verdade através das Escrituras, essas Escrituras, elas têm o poder, né? Porque as Escrituras e o próprio Jesus são a mesma pessoa. Elas têm o poder de libertarem a vida daquele que está aprisionado, na vida daquele que está, que se tornou dependente, escravo de uma situação. E é claro que se a situação que o Vanberto estivesse vivendo fosse boa, ele nunca votaria com Deus e nunca pediria a Deus que o libertasse. Eu queria que você prestasse atenção nessa terceira e última parte da história do Vanberto. Veja comigo. Finalmente, o projétil é encontrado e retirado de Vanberto, e ele fica completamente livre das dores. E foi algo tão tremendo que eu não consegui me conter. Eu pulei, dei uns pulos, me abaixava, que eu não conseguia me abaixar, nem eu esticava a minha perna direito. Aí eu fiquei tão maravilhado, agradeci tanto a Deus, fiquei de joelho, agradeci a Deus demais. Aí eu comecei a fazer o que eu não fazia, esticar a perna, deitar, me agachar, pular. Tá vendo como Deus opera milagre? E foi Deus, foi a mão de Deus. Aí ele começou a ir para a igreja. Aí então, quando eu entrei para a igreja, eu parei de beber, de fumar, e parei de tudo, de sair. Aí eu fui aprendendo, né, o evangelho, o pastor foi me orientando. Aí Deus veio e preencheu esse vazio que tinha, que era a falta da minha mãe, e Deus preencheu esse vazio e graças a Deus, hoje eu estou liberto. Irmãs, não desista, tenha fé, faça propósito, faça jejum, oração e ore pelos seus esposos, que a vitória chega. Deus tem sido maravilhoso. Eu sou muito mais feliz. No ano de 2019, foi o dia que eu e meu esposo se batizou nas águas. Em maio a gente se casou na igreja. Hoje é só bênção, só vitória. A vida com Cristo é algo tremendo. Só quem vive isso é que sabe, né? Minha vida foi restaurada. É isso aí, Vanberto. Esse é o recado que nós deixamos para todas as pessoas que estão vivendo, né, talvez da mesma forma que você viveu. No caso do Vanberto, a falta que a mãe fazia, né, depois dela ter partido, fez com que ele entrasse nessa depressão que desencadeou uma série de coisas. Mas graças a Deus, o Vanberto teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Assim como a sua vida também pode mudar. Olha, nós vamos fazer essa oração final e eu gostaria que você pegasse o seu copo com água. O meu já está aqui
e nós vamos orar juntos, ok? Querido e poderoso Deus, nós entramos em oração neste momento e eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada uma destas pessoas que nos acompanham nesta programação. Meu Deus, não só pessoas com depressão, mas com todos os outros tipos de problemas. Meu Deus, que o Senhor possa preencher o vazio, que o Senhor possa manifestar do teu poder, curando, libertando e salvando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Coloca a tua unção nesse copo com água. Participe com toda a fé. Amém e graças a Deus. Pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Eu gostaria de fazer um convite. Nossa igreja fica ali bem no centro do Rio Comprido, na rua Campos da Paz, número 204. Temos cultos às segundas às 19, quarta e sexta, 8, 15, 19, sendo que quarta pela família, sexta pela libertação. E no domingo, às 8 e 17 horas, é aquela busca do Espírito Santo. Pessoal, um grande abraço e nós vamos ficando por aqui. Ao contemplar tamanha sabedoria e admirar as tuas maravilhas, ver o poder que tens em tuas mãos, isso me deixa extasiado, Pai de amor. Qual o tamanho da tua glória, a vasta imensidão do teu amor. Não há como medir o imensurável, tampouco entender o inescrutável. Só pela fé em ti, Jesus, sou amado do meu Pai e o meu ser é todo dele. Tudo que sou é dele. Tu tens o melhor para mim. Eu sei que não mereço tamanha graça quando vens a mim com teu amor, com teu amor. Qual o tamanho da tua glória, a vasta imensidão